Os filhos de Eli, uma tragédia no altar. Era uma época sombria em Israel. Os dias dos juízes chegavam ao fim, e cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Não havia rei, nem direção espiritual firme. O santuário do Senhor, em Siló, ainda era o centro do culto, mas o fogo da fé quase se apagava. Eli, o sumo sacerdote, já velho e quase cego, servia no templo com a dignidade dos anos, mas com os olhos fechados para os pecados de seus filhos. Seus 2 filhos, Ofni e Finéias, também eram sacerdotes, ungidos para servir diante do Senhor. Mas suas ações corromperam o que havia de mais sagrado. Sacerdotes corruptos. Ofni e Finéias eram descritos pela Bíblia como filhos de Belial, expressão usada para homens ímpios, devassos, sem temor de Deus. Eles não apenas violavam a lei cerimonial, mas profanavam o sacrifício do Senhor. Em vez de esperar que a gordura do sacrifício fosse queimada, como ordenava a lei, eles exigiam a carne crua dos adoradores, ameaçando-os com violência. Mas o pior ainda estava por vir. Eles se deitavam com mulheres que serviam à porta do tabernáculo. Aquilo que era santo havia sido convertido em um escândalo público. O lugar do encontro entre Deus e o povo havia se tornado um palco de abuso, ganância e imoralidade. Eli, o pai passivo. Eli soube de tudo isso. Ele os repreendeu, mas com palavras suaves e sem consequência. Ele era pai antes de ser sacerdote. Honrou mais os filhos do que ao Senhor. E o juízo não tardaria. Um homem de Deus veio a Eli e profetizou: Por que honras a teus filhos mais do que a mim? Eis que os dias vêm em que cortarei teu braço e o braço da casa de teu pai. Deus prometeu que nenhum homem de sua linhagem viveria até a velhice, e que seu sacerdócio seria rejeitado. A casa de Eli havia sido medida, e pesava em falta. O menino Samuel e a palavra que condena. Enquanto isso, um menino crescia no templo, Samuel, filho de Ana, consagrado ao Senhor. Ainda criança, ele ouviu a voz de Deus pela primeira vez durante a noite. Deus revelou a Samuel o juízo contra Eli, dizendo: Jurei à casa de Eli que nunca será expiada sua iniquidade, nem com sacrifícios nem com ofertas. Era o início de uma nova era, e o fim de outra. A morte do sacerdócio rejeitado. Então veio a guerra. Israel enfrentou os filisteus. Derrotados no primeiro combate, os anciãos tiveram uma ideia desastrosa: levar a arca da aliança para o campo de batalha, como se fosse um amuleto de vitória. Quem a carregava? Ofni e Finéias. Mas o Senhor já havia se retirado deles. Na batalha de Afeca, Israel foi esmagado. 30.000 homens morreram, e a arca foi capturada. Ofni e Finéias caíram ao fio da espada, mortos como Deus havia profetizado. Um mensageiro correu a Siló. Quando Eli ouviu que a arca fora tomada e seus filhos mortos, caiu de sua cadeira e morreu quebrando o pescoço. Tinha 98 anos. Na mesma hora, a esposa grávida de Finéias entrou em trabalho de parto ao ouvir a notícia. Ela morreu ao dar à luz um filho. Antes de morrer, deu-lhe o nome de Cabo, que significa: Foi-se a glória de Israel. Impacto e significado espiritual. A rejeição do sacerdócio de Ofni e Finéias não foi apenas um juízo contra indivíduos, foi um divisor de eras. Era o fim de uma liderança sacerdotal corrompida, e o início da transição para a liderança profética e monárquica em Israel. Através de Samuel, Deus estabeleceria reis e profetas, e mais tarde levantaria uma linhagem sacerdotal fiel, não pela descendência de Eli, mas por fidelidade e temor. O erro central de Eli e seus filhos foi tratar o sacerdócio como herança familiar e não como vocação santa. O sagrado se tornou comum, e o juízo veio como advertência para todas as gerações. Deus não tolera corrupção entre aqueles que o representam. Quando o altar se torna um palco, o templo ainda estava de pé. Os sacrifícios continuavam. Os cânticos ainda ecoavam pelas colinas de Siló. O povo seguia com suas oferendas. Os sacerdotes vestiam suas túnicas.
Mas o coração de Deus já estava longe dali. Hoje, os templos estão iluminados. Os púlpitos são erguidos com excelência. As plataformas são modernas. E as redes sociais estão repletas de sermões e louvores. O nome de Deus é proclamado, mas será que ele ainda está entre nós? No tempo de Eli, Ofni e Finéias, a estrutura religiosa permaneceu por um tempo, mesmo após a presença ter se retirado. É possível manter a forma da fé, sem sua essência. É possível ministrar sobre um altar que Deus já rejeitou. O sacerdócio do ego. Ofni e Finéias eram sacerdotes, homens escolhidos, herdeiros da promessa, detentores do acesso ao sagrado. Mas usaram o altar para benefício próprio. Usaram o ministério como um trono, não como um sacrifício. Tomaram para si o que era de Deus. Comeram a carne do culto. Dormiram com as mulheres que vinham buscar Deus. Hoje, há líderes que também usam o púlpito para se promover, não para pregar. Que tocam nos dízimos antes de tocarem nos corações. Que seduzem almas em vez de ganhá-las. O culto se tornou negócio, a adoração virou entretenimento, e o nome de Deus é usado como marca comercial. Como Ofni e Finéias, muitos ainda vestem as roupas do sacerdote, mas já perderam o temor. Pais que cegaram. Eli era velho, cego fisicamente, mas principalmente cego espiritualmente. Ele via o que os filhos faziam, mas apenas murmurava: "Filhos, não façam isso." Hoje, quantos pais espirituais, líderes, pastores, mestres, silenciam diante do pecado para não perder posição, amizade ou conforto? Quantos não disciplinam mais por medo de perder membros, likes ou aplausos? Quantas igrejas já desistiram de confrontar a iniquidade? Eli não matou a fé. Ele apenas permitiu que ela morresse. A arca ainda pode ser levantada. Mas sem Deus. Quando a crise veio, Israel tentou usar a Arca da Aliança como escudo. Era como dizer: se levarmos a caixa de ouro, Deus virá conosco. Mas Deus não habita em objetos, nem se move por manipulação religiosa. Eles pensaram que poderiam usar a presença de Deus sem viver na santidade de Deus. E a arca foi tomada. A glória partiu. Ofni e Finéias morreram. Eli caiu. Uma geração foi varrida. Hoje, muitos usam a Bíblia como símbolo, a cruz como acessório, o nome de Jesus como ferramenta. Mas a pergunta permanece: está Deus realmente entre nós? Ou já partiu, e nem percebemos? E Cabo, a palavra que ainda ecoa. Quando a esposa de Finéias deu à luz seu filho, ela o chamou de Cabo. Foi-se a glória de Israel. Quantas igrejas hoje seriam honestas o bastante para se chamar de Cabo? Quantos ministérios já perderam a glória, mas mantêm a aparência? Quantas almas estão mortas por dentro, enquanto cantam, pregam e servem? O nome Cabo não era só um lamento. Era um grito de alerta para as próximas gerações. Se não houver arrependimento, a glória se vai. Se não houver santidade, Deus se retira. Samuel está crescendo. Mas nem tudo estava perdido. Enquanto o sistema caía, um menino crescia nos bastidores. Silencioso, obediente, puro, pronto. O juízo vinha para os corruptos, mas a promessa crescia no altar, esperando a hora de falar. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Samuel representa os que não se dobraram, os que não se corromperam, os que ainda choram pela presença, não pela fama, os que não herdam cargos, mas recebem chamado direto do céu. Deus ainda levanta Samuéis. A história de Ofni e Finéias não é apenas um relato antigo, é uma profecia viva para esta geração. A pergunta hoje não é quantos seguem a religião, mas quantos ainda carregam a glória. Você é Eli, que vê e não age. Você é Ofni ou Finéias, que serve, mas para si. Ou você é Samuel, que ouve e obedece.
A glória partiu de Siló, mas ela pode voltar sobre corações rendidos. Mas para isso, o altar precisa ser purificado. Deus honra os que o honram, e despreza os que o desprezam. Essa é a história de Ofni ou Finéias. Se você gostou dessa história, deixa o like. Compartilhe com mais pessoas. Agora vamos fazer uma oração. Senhor, não permitas que eu me acostume com tua presença sem te honrar. Livra-me de servir com as mãos, mas te negar com o coração. Que eu nunca me torne um nome no altar, mas um estranho no céu. Purifica-me, quebranta-me, e levanta em mim um coração como o de Samuel, humilde para ouvir, corajoso para obedecer. Que a tua glória nunca se afaste de mim. Amém.